Seção 2: o invólucro etérico, prana e kundalini geral sobre o invólucro etérico. O propósito e a natureza do envoltório etérico. No estudo do envoltório etérico está a possibilidade de se chegar a uma compreensão mais completa das leis da matéria e das leis da saúde. Na civilização atual, a ideia de saúde tornou-se demasiado restrita, de modo a referir-se apenas ao bem-estar do organismo individual. No futuro, veremos que a saúde do organismo depende não só da saúde dos envoltórios etéricos e superfísicos, mas também da saúde de todos os outros reinos naturais do mundo físico do planeta, da harmonia e cooperação com eles e com a matéria física do planeta. No estudo do envoltório etérico e das energias etéricas reside a possibilidade de se chegar a uma melhor compreensão da radiação prânica do Sol. O prana que está ativo dentro do planeta, chamado prana planetário, é o efeito do contato do prana solar com o envoltório etérico do planeta, um contato que passa por um dos 3 canais principais. Este efeito combinado difere dos efeitos de outras radiações etéricas. O prana é estimulante e construtivo, produz condições que favorecem o crescimento e a saúde das células do organismo e a gênese das formas materiais. Prana tem pouco a ver com a construção da forma, mas conserva a forma através da preservação da saúde de suas partes componentes. Outras radiações solares têm outras qualidades e ações, destrói formas, une formas, aumenta o movimento, diminui o movimento. A radiação prânica solar atua dentro dos 4 éteres, esses 4 tipos de matéria física que ainda não são objetivamente visíveis ao homem. Esses 4 éteres são a base de toda a vida física, a vida no mundo físico, a vida que é construída de átomos físicos, que possuem energia inerente e movimento rotativo. A radiação prânica mencionada é a base dessa energia que se manifesta na atividade da matéria. No estudo do envoltório etérico e do prana reside a possibilidade de compreender o processo de manifestação no sistema solar. A matéria etérica, 4914, é uma redução de escala, uma redução dimensional, dos tipos de matéria 4346. E a matéria física grosseira, 4957, é analogamente uma redução de escala ou redução dimensional, dos tipos de matéria 4749. O estudo de analogias consistentes entre o físico cósmico, 4349, e o físico sistêmico solar, 4917, pode esclarecer muitas condições. O invólucro etérico do homem é a base de sua existência física objetiva. O envoltório etérico tem sido descrito como uma rede, permeada de fogo, ou como uma teia, animada de luz dourada. É mencionado na Bíblia como a tigela de ouro. O envoltório etérico é produzido por finos fios de matéria etérica sendo entrelaçados pela ação dos construtores menores em uma forma, um molde sobre o qual mais tarde o organismo é construído. Sob a lei da atração, a matéria física grosseira é atraída para esta forma e é coesa dentro de sua periferia, até que a interpenetração seja tão completa que as 2 formas, o invólucro etérico físico sutil e o organismo físico grosseiro, formam uma unidade. A radiação prânica do próprio envoltório etérico afeta o organismo tão completamente quanto a radiação prânica do Sol afeta o envoltório etérico do planeta e tudo o que nele há. É tudo um vasto sistema de transmissão de energia e de interdependência. Todos recebem para dar e transmitir. Assim, o invólucro etérico é o arquétipo do organismo. A mônada consciente no envoltório causal permanece, em relação aos seus envoltórios físicos, o envoltório etérico e o organismo, 4917, como o regente solar do sistema solar, 4349. A mônada consciente em seu envoltório emocional está para seu envoltório físico como o ser planetário para o planeta. À medida que este estudo continua, as correspondências no cosmos, no sistema solar, nos planetas e nos 3 mundos do homem, 47-49, será elaborado, pois as analogias devem ser válidas. Seja sobre o homem, o ser planetário, o ser coletivo planetário cujo dominante é o regente planetário ou o ser solar. O ser coletivo sistêmico solar cujo dominante é o regente solar, ideia originada no mundo mental, o mundo causal mental sistêmico solar, 47.
No que diz respeito ao homem, o mundo cósmico causal mental, 29:35, no que diz respeito aos governantes planetários e ao governante solar, através do desejo emocional sistêmico solar, 48, e cósmico, 36. 42, respectivamente, traz a manifestação física, envoltórios físicos sistêmicos solares, 49, no caso do homem, envoltórios físicos cósmicos, 43-49, ou seja, os planetas, globos 49, e o sistema solar, no caso dos seres planetários e solares. 8 declarações. As 8 declarações a seguir resumem algumas informações importantes sobre o invólucro etérico e seu processamento de prana. 1. O invólucro etérico é a matriz do organismo. 2. O invólucro etérico é o arquétipo sobre o qual a forma física grosseira é construída, se é a forma de um sistema solar ou de um corpo humano em qualquer encarnação. 3. O invólucro etérico é uma teia ou rede de finos canais entrelaçados, formados de matéria dos 4 éteres e construídos em uma forma definida. O envoltório etérico forma um ponto focal para certas radiações, que vitalizam e estimulam a matéria e lhe conferem movimento rotativo. 4. Depois que o invólucro etérico se centralizou e recebeu essas radiações prânicas, eles reagem sobre a matéria física grosseira que é construída sobre a estrutura etérica. 5. Durante a encarnação, esta teia etérica forma uma barreira protetora entre o mundo físico e o mundo emocional. Essa barreira só pode ser transcendida quando a consciência estiver suficientemente desenvolvida. Isso é verdade tanto no aspecto sistêmico solar, a barreira existe entre 49 e 48, quanto no aspecto cósmico, entre 43 e 42. Quando um homem, através da concentração e da meditação, expandiu sua consciência até certo ponto, ele é capaz de transcender os limites da teia divisória e fazer com que sua consciência inclua também mundos superfísicos. Quando o ser planetário expandiu sua consciência para os mundos cósmicos, que começam com o mundo 42, ele pode penetrar na teia etérica cósmica 43 do sistema solar e ir além dos limites do sistema solar. Ao pensar nessa analogia, deve-se ter em mente o fato de que os 7 mundos atômicos do nosso sistema solar, 43 a 49, são as 7 subdivisões do mundo físico cósmico. Há uma correspondência exata entre o microcosmo e o macrocosmo no aspecto matéria e no aspecto movimento, radiações de energia. 6. Nos seres de todos os 3 tipos, humano, planetário e sistêmico solar, será encontrado um centro que atua como receptor de prana. Este centro é constituído de matéria etérica e tem sua correspondência orgânica ou física grosseira. No homem, este centro é feito de éter sistêmico solar, 49,4, nos seres coletivos planetários e sistêmicos, de éter cósmico, 46. No sistema solar, o centro de recepção do prana cósmico, 43,46, está ao Sol. Este centro é uma das 3 subdivisões do 3º departamento do governo sistêmico solar. Cada um desses departamentos é chefiado por um ser coletivo cósmico e é tripartido. O centro prânico do Sol tem uma radiação de superfície. O centro prânico correspondente de nosso planeta não deve ser indicado esotericamente, mas tanto pode ser dito que está conectado com os polos e irradia prana ao longo da superfície do planeta. O símbolo esotérico do Jardim do Éden faz referência a este centro. No homem, o centro esplênico etérico é o receptor do prana. A partir deste centro, o prana é distribuído por todo o organismo e então é irradiado através da pele como aura da saúde. 7. Assim, há analogias entre os seres de todos os 3 tipos, e os correspondentes às conformidades aparecem no fato de que todas elas têm um envoltório de manifestação, um centro de recepção de prana, radiação prânica ao longo da periferia do envoltório, movimento e posterior irradiação de energia para o ambiente. 8. Quando a vontade de viver desaparece, a manifestação do homem nos mundos inferiores cessa. Quando a mônada no envoltório causal retira sua atenção de seu pequeno sistema nos mundos físico, emocional e mental e reúne em si todas as suas forças, então sua vida nesses mundos inferiores gradualmente chega ao fim e tudo retorna ao envoltório causal. Isso se manifesta no mundo físico na retirada do centro da coroa do envoltório etérico radiante e a consequente desintegração do organismo. O organismo se desfaz e o prana se afasta dele.
O organismo foi formado pela ação da energia etérica sobre a matéria física grosseira, e quando as duas se separam, a forma se desfaz. Existe uma estreita ligação entre a coroa e os centros esplênicos do invólucro etérico. O órgão do baço tem uma correspondência interessante com o cordão umbilical do recém-nascido, que é removido após o nascimento. Quando uma mônada humana começa a viver sua própria vida consciente e nasce em um mundo superfísico, uma porção da teia etérica que uniu a mônada ao organismo é removida, e a mônada pode passar pelo centro da coroa em vez de centro inferior do mundo físico para um mundo superior. O correspondente é verdadeiro para os invólucros emocionais e mentais. No futuro, a ciência também poderá verificar que um procedimento correspondente em maior escala ocorre na manifestação planetária. Um planeta é o corpo de um ser planetário, sendo o planeta etérico o original através do qual o ser planetário se expressa. A Lua é o resto de um planeta que já foi o corpo de um ser planetário. A Terra agora é, e os ciclos se sucedem sem cessar. O planeta etérico também tem um centro de fuga e uma teia protetora que é parcialmente removida na passagem da vida, as mônadas evolutivas e involutivas. Mas os tempos e ciclos de tais eventos pertencem aos segredos da iniciação e não são divulgados. Também no próprio sistema solar uma ação semelhante ocorrerá no final de sua existência. O ser solar se retrairá em si mesmo, abstraindo toda a matéria evolutiva. Seu corpo de manifestação, o Sol e os sistemas planetários, todos existentes na matéria etérica cósmica 43-46, serão dissolvidos. Do ponto de vista físico-cósmico, a luz do sistema solar se apagará. O ser solar alcançará a plena consciência e simultaneamente encerrará sua existência como um ser manifestado. O pralaya sistêmico solar acontecerá. Introdução ao estudo do envoltório etérico do homem. A seguir, o tratamento do assunto se restringirá à consideração do envoltório etérico do ser humano e não tocará em correspondências sistêmicas ou cósmicas. No entanto, o estudante deve ponderar o fato de que a sabedoria reside na capacidade de interpretar o que é dito. Aquele que se conhece sabe também algo sobre seu regente planetário e sobre o regente solar. Isso é dito àqueles que são pelo menos selves causais que podem ser informados por seu professor sobre o departamento de sua terceira tríade. É só então uma questão de aplicação, expansão consciente e interpretação inteligente, juntamente com uma sábia abstenção de afirmação dogmática e um reconhecimento de que a correspondência está na qualidade e no método mais do que na adesão detalhada a uma ação específica em um dado momento. Em evolução, tudo o que é possível dar aqui é um material que, se bem ponderado, pode dar ocasião a uma vida prática mais inteligente no sentido esotérico do termo viver. Um material cujo estudo pode levar ao avanço dos objetivos do processo evolutivo no ciclo menor imediatamente vindouro. O objetivo, portanto, é tornar este segundo invólucro físico do homem mais real para ele, mostrar algumas de suas funções e como ele pode eventualmente ser trazido conscientemente para o âmbito da compreensão mental. A ciência está chegando rapidamente ao ponto em que será forçada a admitir o fato do invólucro etérico, porque será muito mais difícil negar do que admitir sua existência. Cientistas podem admitir já o fato da matéria etérica. O sucesso da empreitada fotográfica, Foto Kirlian, demonstrou a realidade daquilo que até então era considerado irreal, porque intangível. O tempo todo estão ocorrendo fenômenos que ainda são chamados de sobrenaturais, a menos que explicados pela matéria etérica. Em sua ânsia de provar que os espiritualistas estão errados, os cientistas têm auxiliado involuntariamente a causa da verdadeira espiritualidade, referindo-se ao corpo etérico, embora o considerem um invólucro de energia radiante, preocupando-se com os efeitos e não tendo ainda determinado a causa. Os médicos estão começando a estudar a vitalidade, o efeito dos raios solares sobre o organismo e as leis do calor inerente e radiativo. Descobrem funções do baço até então desconhecidas, estudam a ação das glândulas endócrinas e sua relação com a assimilação das substâncias vitais pelo organismo. Eles estão no caminho certo, e em pouco tempo o fato do invólucro etérico e sua função básica serão estabelecidos além de qualquer controvérsia. E todo o objetivo da medicina preventiva e curativa passará para um nível superior.
Tudo o que pode ser feito agora é fornecer de forma simples e condensada alguns fatos que podem apressar o dia do reconhecimento e aumentar o interesse do investigador sério. 4 domínios serão brevemente tratados. 1. As funções do invólucro etérico. 2. Sua relação com o organismo durante a vida física. 3. Suas doenças. 4. Sua condição pós-morte. Isso incluirá tudo o que ainda é de uso prático. Mais tarde pode vir para nossa ajuda se o que agora é dado ao público for cuidadosamente seguido e se os investigadores estudarem com sabedoria, sensatez e ampla este importante assunto. À medida que a natureza e as funções do invólucro etérico do homem assumem seu devido lugar no pensamento do mundo e à medida que se compreende que o invólucro etérico é o mais importante dos 2 corpos físicos, o homem será levado a um contato consciente mais próximo com as outras evoluções que evoluem apenas em invólucros etéricos, assim como ele faz tanto em um invólucro etérico quanto em um organismo. Existem 2 grandes grupos de divais que estão intimamente ligados ao envoltório etérico do homem e que lhe transmitem a radiação solar e planetária. O envoltório etérico do homem recebe prana de diferentes maneiras e de diferentes tipos, e todas essas maneiras o põem em contato com seres de vários tipos. Prana solar. O prana solar é aquele fluxo de energia etérica magnética e vitalizadora que irradia do Sol. É transmitido aos planetas e é transportado e absorvido pelos envoltórios etéricos das formas vivas. O prana solar é transmitido aos homens por seres divais. Esses divais, que têm uma aparência dourada, primeiro recebem o prana em seus envoltórios etéricos, centram-no neles e então o emitem como poderosa radiação. Essa radiação atinge diretamente certos centros na parte superior do invólucro etérico do homem, a cabeça e os ombros, e daí passa para o centro esplênico. O centro esplênico então distribui o prana para os centros inferiores, não para os da cabeça, após o que um possível excedente sai para o envoltório etérico circundante, a chamada aura da saúde. Esses divais de tons dourados estão no ar acima de nós, e são especialmente ativos nas partes do mundo onde o sol brilha principalmente e o ar é puro e seco. Eles têm uma relação muito próxima com o homem, mas o contato com eles ainda está repleto de muito perigo para o homem. Esses divais são mais evoluídos que o homem e têm acesso a energias muito poderosas que também podem ser prejudiciais. A insolação é um exemplo. Quando o homem tiver adquirido um conhecimento prático da assimilação da energia pelo envoltório etérico, poderá proteger-se pela aplicação das leis que regem a repulsão e a atração magnéticas, e não tanto pelas roupas e outras proteções solares. O homem deve resolver este problema antes de poder eterizar. A solução está em uma compreensão mais profunda dos polos. Quando os homens compreenderem a evolução dos divais um pouco mais corretamente e reconhecerem seu trabalho em conexão com o Sol e perceberem que os divais representam o polo feminino como os seres humanos representam o masculino, eles compreenderão o relacionamento mútuo e o deixarão ser governado pela lei. Quando o invólucro etérico está em boas condições e funcionando corretamente, bastante desse prana é absorvido para manter o organismo vivo, saudável e utilizável. Este é todo o objetivo do funcionamento do invólucro etérico, e é um ponto que não pode ser suficientemente enfatizado. O prana supérfluo é descartado como radiação animal, também chamada de magnetismo físico. O homem, portanto, repete em menor escala o trabalho dos grandes divais solares e, por sua vez, acrescenta sua cota de emanação repolarizada ou remagnetizada à soma total da aura planetária. Prana planetário. Prana planetário é aquele fluxo de energia vital que é emitido por qualquer planeta e que é o portador de seu caráter físico individual. A produção de prana planetário assemelha-se à produção de prana no envoltório etérico do homem. O invólucro etérico planetário absorve o prana solar, assimila o que é necessário e irradia o excedente como radiação planetária. Tanto a energia que circula no envoltório planetário quanto a energia emitida por ele como radiação são chamadas de prana planetário. Assim como as emanações prânicas dos seres humanos diferem de acordo com seus caracteres individuais, cada planeta tem sua radiação individual e característica. A compreensão deste fato é essencial para a compreensão da astrologia. Existem certos grandes grupos de divais chamados de divais das sombras.
Possuem invólucros compostos de matéria de um ou outro dos 4 éteres e são de cor levemente violeta, de modo que lembram sombras, daí seu nome. Eles proporcionam o prana planetário do homem e realizam trabalhos em conexão com o desenvolvimento do envoltório etérico do homem. Além disso, é sua tarefa capturar e concentrar o prana que o planeta e todas as formas de vida no planeta irradiam. Eles têm uma ligação especialmente estreita com os seres humanos devido ao fato da semelhança essencial de seus envoltórios etéricos e os nossos, e porque nos transmitem o magnetismo da Mãe Terra. A importância do prana para a manutenção da vida em um planeta fica clara no exemplo da Lua. Há mais de 4 éons e antes que a Terra fosse formada, a Lua era um planeta vivo, a morada de formas de vida pertencentes a todos os reinos naturais e caminhos evolutivos. Portanto, também homens e divais. Que isso não é mais o caso não. É porque uma lua moribunda deve ver seus habitantes se afastarem, mas, ao contrário, porque os seres humanos e os divais foram movidos, então a lua teve que morrer. Em todos os planetas onde se encontram, seres humanos e divais funcionam como transmissores de energia. Onde elas não são encontradas, tais atividades são impossíveis e a falta de vida planetária é o resultado. Mônadas humanas e divais foram removidas da Lua por causa das condições do karma cósmico. O prana das formas de vida. Uma distinção deve ser feita entre as formas de vida pertencentes aos reinos Deva e humano, tais pertencentes aos reinos evolutivos subhumanos, assim as formas de minerais, plantas, animais e seres da natureza, e formas de vida pertencentes aos reinos involucionários, incluindo a matéria atômica física. Os reinos do primeiro grupo mencionado são o trabalho de todos os 3 departamentos do governo sistêmico solar, 29, 32, 35. Os do segundo grupo são o trabalho do segundo e terceiro departamentos do governo sistêmico solar, 32, 35. E os do terceiro grupo são o trabalho do terceiro departamento do governo sistêmico solar, 35. O prana que os envoltórios etéricos de animais e plantas emitem depois de terem absorvido tanto o prana solar quanto o planetário são naturalmente uma combinação dos 2 tipos. Ele é transmitido como radiação de superfície aos divais cinza-violeta de uma ordem muito inferior à dos divais que recebem o prana excedente do homem. Aqueles divais que assimilam a radiação prânica humana a transmitem, depois de transmutá-la, principalmente para o reino animal. Um dos muitos exemplos da estreita relação entre o reino humano e o reino animal. Existe uma intrincada inter-relação entre o Sol e os planetas, entre os planetas e as formas de vida que evoluem neles, entre as próprias formas de vida de todos os tipos superiores e inferiores. Se a explicação dada aqui não demonstrar nada mais do que a conveniente interdependência de todos os seres vivos, muito terá sido alcançado. Outro fato importante é a estreita conexão entre todos os reinos evolutivos do sistema solar que não pertencem à evolução dévica e à evolução dévica, que atua como a força transmissora e transmutadora em todo o sistema solar. Todos esses seres trabalham com energia interna, inerente, potencial, radiante, gerada, assimilada, vitalizante, estimulante e eliminatória, transmitida, refletida. A energia é a base de toda a vida, o meio de desenvolvimento e o impulso por trás de todo o processo evolutivo. As 3 funções principais do envoltório etérico. As funções do envoltório etérico serão agora descritas como demonstram em relação ao organismo. Os 2 invólucros físicos têm uma inter-relação tão próxima que não é possível discuti-los separadamente. O invólucro etérico tem 3 funções principais. 1. Recebe prana. 2. Assimila prana. 3. Transmite prana. O envoltório etérico recebe prana. O envoltório etérico pode, portanto, ser descrito como negativo ou receptivo em relação à radiação solar e como positivo e expulsivo em relação ao organismo. A função de assimilação é estritamente equilibrada ou interna. A radiação prânica do Sol é absorvida através de certos centros que se encontram principalmente na parte do invólucro correspondente à parte superior do corpo. A partir daí, eles são direcionados para baixo para o centro etérico que corresponde ao baço. O principal centro para a recepção do prana atualmente é um centro entre as omoplatas. Outro desses centros, que ficou parcialmente adormecido no homem pelos abusos da civilização moderna, está situado um pouco acima do diafragma.
Cada vez mais presente na quinta raça raiz e no início da próxima sexta raça raiz, será apreciada a necessidade da exposição desses dois centros aos raios do Sol, com uma melhora correspondente na saúde física. Os três centros que acabamos de mencionar, o centro esplênico, o centro entre as omoplatas e o centro ligeiramente acima do diafragma, formam um triângulo de energia. Esse triângulo é o impulso originário da circulação prânica por todo o sistema de centros do invólucro etérico. O invólucro etérico é realmente uma rede de canais finos, que juntos formam um cordão fino formando um padrão entrelaçado. Uma parte desse cordão é o elo magnético que une os envoltórios etérico e emocional e que se rompe após a retirada do envoltório etérico do organismo em processo de morte. A Bíblia diz que o cordão de prata está solto, e o mito grego diz que uma deusa do destino corta o fio da vida. A teia etérica é composta deste cordão vitalizado e, além dos 7 centros dentro da teia e dos 3 que formam os triângulos prânicos, ela tem um grande número de centros adicionais. A teia etérica cósmica do sistema solar é de natureza análoga, e também tem seus 3 centros para recepção de prana, prana cósmico, 43-46. Neste caso, o envoltório etérico assimila prana. O processo de assimilação é realizado no triângulo. Nesse processo, o prana entra em qualquer um dos centros e circula 3 vezes ao redor do triângulo. Após a última e a terceira volta, ela é distribuída a todas as partes do invólucro etérico por meio de um sistema de finos canais entrelaçados e daí para o organismo. O principal órgão de assimilação é o baço, tanto o centro esplênico etérico quanto o órgão físico grosseiro. No centro esplênico, o prana é submetido a um processo de intensificação ou desvitalização, conforme o estado de saúde do centro e do indivíduo. Em um centro saudável de um indivíduo saudável, o prana é fortalecido por suas próprias energias de envoltório. Em um centro doente de um indivíduo doente, está enfraquecido. Esses 3 centros têm o mesmo tipo de forma que os outros centros do envoltório etérico, depressões em forma de disco, lembrando um pouco pequenos redemoinhos, que atraem para dentro de sua esfera de influência as correntes que vêm em seu caminho. Os centros devem ser retratados como vórtices rodopiantes unidos por um canal tríplice estreitamente entrelaçado, de modo a formar um sistema circulatório quase separado. Todo sistema tem seu ponto de partida no lado mais distante do centro esplênico por onde o prana entrou. Durante o processo de assimilação, o prana circulante recebe a qualidade individual do homem, uma qualidade que permanece no prana depois que ele o emitiu. O correspondente é feito em todas as criaturas vivas, sistemas de globos, etc., que funcionam como receptores, assimiladores e emissores de energia. Esta questão do envoltório etérico é de interesse muito prático. Quando as pessoas o compreenderem melhor, prestarão mais atenção à distribuição do prana em seus organismos, para que ele seja vitalizado sem impedimentos e da melhor maneira. O assunto tem necessariamente que ser tratado de maneira superficial, e apenas esboços e dicas esparsas podem ser dadas. No entanto, se os leitores estudarem os dados aqui apresentados com cuidado, receberão um conhecimento que comprovará seu valor. O 4º éter do mundo físico é a preocupação imediata do homem, bem como do ser planetário. O 4º éter sistêmico, 49.4, é preocupação do homem, e o 4º éter cósmico, 46, é preocupação do ser planetário. Nesta 4ª cadeia, em seu 4º globo no 4º éon, o 4º éter começa a ser estudado. Mesmo que seja uma teia de separação, ela permite a saída ocasional para aqueles que conseguiram elevar sua frequência vibracional. O envoltório etérico transmite prana. Prana varia em frequência vibracional e qualidade de acordo com o ser receptor. O prana passa pelo envoltório etérico do homem, onde é colorido com sua própria qualidade individual, e assim é transmitido às vidas menores que compõem seu pequeno sistema. Correspondentemente, o invólucro etérico do homem recebeu prana dos invólucros etéricos do planeta e de todo o sistema solar. Uma grande interação acontece, e todas as partes influenciam e dependem umas das outras na recepção, coloração e transmissão. Segue-se uma circulação de energia cujo início e fim o homem não pode vislumbrar, pois tanto sua origem quanto seu fim estão ocultos no cosmos. Se
Se as condições fossem aperfeiçoadas em todos os lugares, essa circulação prosseguiria desimpedida e poderia resultar em uma condição de duração quase infinita. Mas a imperfeição resulta em limitação e término, de modo que a perfeição é alcançada apenas gradualmente. Cada ciclo se origina de um outro ciclo de relativa completude e será seguido por outro um pouco mais perfeito. O objetivo deste ciclo maior é a unificação conveniente das energias das três tríades, de modo que a mônada seja capaz de usar as tríades como invólucros, finalmente abandonar as duas inferiores e como um centro aperfeiçoado do 45 self-se na terceira tríade. Para isso são necessários os dois envoltórios físicos com suas energias, pois tudo tem que ser adquirido no mundo físico. Quando o invólucro etérico, o sistêmico solar, o planetário e o humano estiver funcionando perfeitamente, o prana se unirá à Kundalini de maneira conveniente. Para atingir este fim, é necessário que estejam sendo construídos invólucros físicos puros e refinados. Quanto mais refinado o envoltório, melhor receptor de prana ele será e menos resistirá à Kundalini quando esta se erguer na hora marcada. Matéria grosseira e organismos imaturos grosseiros são uma ameaça para o esoterista, e nenhum vidente verdadeiro será encontrado com um corpo de qualidade grosseira. Se o organismo é grosseiro, há um perigo muito grande, na ativação esotérica da consciência, de ser desintegrado pelo fogo. Uma vez na história humana, durante a época lemuriana, a humanidade de então e seu continente foram destruídos pelo fogo. Os guias da ronda planetária naquela época se valeram exatamente disso para realizar o acabamento de uma forma inadequada. Kundalini planetária e prana solar foram combinados, e o trabalho de destruição foi realizado. A mesma coisa pode acontecer novamente, apenas na matéria etérica subatômica 49.2, e os efeitos, portanto, serão menos severos devido à raridade desse éter e ao refinamento comparativamente maior dos invólucros. Estas destruições por fogo fazem parte dos testes por fogo de uma iniciação daquela dos governantes planetários cuja colheita está ligada ao globo 49 da Terra. Cada destruição de uma porção da teia resulta em uma maior facilidade para a mônada sair por ela, o que quando visto dos mundos superiores é um passo à frente e uma expansão. Uma repetição disso ocorre também no sistema solar nos ciclos indicados. PHS.10. Distúrbios do envoltório etérico. O assunto dos distúrbios do envoltório etérico pode ser apenas brevemente abordado. Tudo o que pode ser dado agora é uma ideia geral das doenças fundamentais, e a tendência que a medicina pode tomar mais tarde quando as leis esotéricas forem melhor compreendidas. Um fato importante que deve ser destacado aqui é que os males do microcosmo, o envoltório etérico do homem, têm suas contrapartes no macrocosmo. Aqui reside muitas vezes a explicação das misérias da natureza. Alguns dos grandes males mundiais têm sua origem em males etéricos do planeta e até mesmo do sistema solar. Como as causas da angústia etérica no homem são descritas a seguir, o leitor pode ver suas correspondências sistêmicas planetárias e solares. De acordo com suas causas, as doenças do invólucro etérico são divididas em funcionais, orgânicas e estáticas. As doenças funcionais são decorrentes de distúrbios na recepção da energia vital. As doenças orgânicas são devidas a distúrbios em sua circulação, distribuição, no invólucro etérico. As doenças estáticas são causadas por lesões no filme atômico, que é um separador entre o físico e o emocional. As condições de doença pertencentes a essas três categorias diferentes se manifestam de maneira diferente. Nos planetas há condições correspondentes, e o envoltório etérico planetário tem suas desordens funcionais que afetam sua recepção de prana. Sofre suas perturbações orgânicas que podem afetar a distribuição de prana e desordens da teia etérica. No que diz respeito aos planetas sagrados, a Terra não é um deles. O invólucro etérico é o invólucro físico real nos planetas sagrados. Os seres humanos não têm organismos, mas envoltórios etéricos como seus únicos envoltórios físicos. Terceiros selves que são membros dos seres planetários, esses selves devem ser pelo menos selves 45 perfeitos. Têm a liberdade de movimento fora de sua própria teia etérica planetária dentro de todo o sistema solar. No sistema solar como um todo, efeitos semelhantes podem ser observados. Aqui, no entanto, as condições etéricas cósmicas 43 a 46
Estão em causa, não, como no caso do homem e do planeta, etéricas sistêmicas solares 49.1.4.1 funcionalmente, em relação a deficiências na recepção de energia vital do centro cósmico, organicamente, em conexão com a circulação entre os sistemas planetários, e estaticamente, em conexão com a teia etérica cósmica 43, que circunda o sistema solar. Os distúrbios funcionais no homem surgem quando os fluidos prânicos são recebidos pelos centros necessários para isso. Quando o prana recebe funções corretamente no invólucro etérico, ele coopera com a energia inerente do organismo, para que o organismo seja vitalizado e mantido em condições saudáveis. É, portanto, evidente que a base da saúde corporal está na correta recepção do prana, e que uma das mudanças básicas que devem ser feitas na vida do homem orgânico será nas condições ordinárias de vida. Os 3 centros do homem para recepção e assimilação do prana, o centro entre as omoplatas, o centro acima do diafragma e o centro esplênico, devem funcionar com maior liberdade e menos restrições. Agora, devido a milênios de vida errada e a erros básicos quanto às leis da vida, erros que começaram na raça raiz lemuriana, eles não estão em boas condições de funcionamento. Os povos primitivos geralmente levam uma vida mais saudável, de modo que seus envoltórios etéricos recebem melhor o prana. Dos 3 centros, o que fica entre as omoplatas funciona melhor como receptor de prana, em geral, embora em muitas pessoas esteja em uma posição errada devido a deslocamentos da coluna vertebral. O centro esplênico é frequentemente muito pequeno e fora da frequência vibracional. As vidas insalubres vividas por tantos, sem contato com a luz do sol, têm o efeito de que os centros que recebem o prana atrofiam e encolhem. Este é um problema muito extenso, principalmente nas grandes cidades. A cura está em estar mais na natureza e deixar o sol brilhar nos centros prânicos. Quando a radiação prânica tiver livre acesso aos ombros e ao diafragma, o centro esplênico se ajustará automaticamente. A doença também pode resultar de uma capacidade muito grande de receber prana. Se os 3 centros prânicos receberam muita força vital durante muito tempo, eles se tornaram superdesenvolvidos, vibrando em uma frequência muito alta. Então o invólucro etérico recebe o prana com muita força, muito rápido, de modo que também o emite muito rapidamente. Nesse caso, a energia não será assimilada em quantidade suficiente, o invólucro etérico perde sua resiliência e o indivíduo facilmente se torna desvitalizado, inerte e preguiçoso. Este é um problema especialmente em países tropicais. O planeta também pode sofrer com esses 2 tipos de problemas. O estudo do efeito da radiação solar na superfície do planeta em relação à sua rotação pode proporcionar alguma compreensão das leis da saúde coletiva. O ser coletivo do planeta Terra, o espírito da Terra, um ser pertencente à involução, também tem seus ciclos de absorção aumentada e diminuída de prana, que afetam toda a vida física do planeta, como a fertilidade da Terra e vegetação. A humanidade está longe de ter alcançado o equilíbrio entre a recepção e a emissão de prana, mas quando for alcançado no futuro, coincidirá com o equilíbrio prânico de todo o planeta. Esta é outra maneira de dizer que toda a vida física terá uma frequência vibratória uniforme naquele momento. Os distúrbios orgânicos são devidos à congestão ou à absorção excessiva de prana. Tanto a insolação quanto a insolação são distúrbios etéricos. A insolação é o efeito da congestão de prana em um canal etérico. A insolação é o resultado quando a matéria etérica foi destruída porque o prana foi assimilado em quantidades muito grandes ou se misturou muito rapidamente com a energia inerente do invólucro etérico. A congestão etérica leva ao espessamento da teia etérica protetora de forma normal, e esse espessamento pode impedir o contato com os invólucros superiores, o que pode resultar em idiotice e desequilíbrio mental. Pode levar ao desenvolvimento carnoso anormal, ao espessamento de algum órgão interno e consequente pressão indevida. Uma porção do corpo etérico congestionada pode levar à perturbação de toda a condição orgânica, resultando em diversas queixas. Distúrbios estáticos. A destruição parcial da teia etérica protetora, como buracos e fendas, pode levar a psicoses de vários tipos, especialmente aquelas consideradas incuráveis. Um buraco feito na teia pode deixar entrar correntes de energia ou seres do mundo emocional contra o qual o indivíduo é impotente.
O tecido cerebral pode ser destruído por essa pressão, causando sérios problemas. Coisas semelhantes aconteceram em escala planetária no passado. Raças humanas inteiras foram influenciadas e certos reinos da natureza perturbados pela congestão etérica planetária, ou pela destruição parcial da teia etérica planetária. Uma barreira confinante, como a teia etérica, que atua como um separador entre um sistema e o que é externo a esse sistema, atua como um obstáculo apenas para o que é de pequena realização na evolução, mas não constitui barreira para o mais avançado. Toda questão depende de dois fatores: a colheita do homem, o ser planetário ou o ser solar, e o grau de controle do envoltório exercido pela mônada ou mônadas residentes. O invólucro etérico no macrocosmo e o microcosmo. O regente planetário e os éteres. A mônada humana à noite deixa seu envoltório etérico e funciona em outro lugar. Isso acontece por analogia com o que o regente planetário faz no pralaya planetário, ou seja, deixa os mundos etéricos cósmicos 43-46. O sono do homem à noite é o pralaya microcósmico. O regente solar faz o mesmo quando uma noite de Brahman se inicia. Uma noite de Brahman não é o mesmo que um pralaya solar, mas é um ciclo muito mais curto da duração de um El ou Ronda. Lawrence, todas as eras compreendem todo o sistema solar. Todos esses ciclos são governados pela lei da colheita. Quando o próprio homem verdadeiro aplica a lei da colheita aos seus invólucros de encarnação, 47, 4, 49, 7, ele é em seu minúsculo sistema correspondência para os guardiões da lei da colheita. Esses são seres cósmicos que formam 3 grupos de 4 guardiões em cada um e têm seu lugar subsidiário aos 3 departamentos do governo sistêmico solar. Eles podem ultrapassar os limites do sistema solar em seus ciclos declarados. A evolução paralela humana, a 4ª hierarquia criativa, tem uma conexão particularmente estreita do destino com os 3 grupos de guardiões da lei da colheita. O grupo mais baixo cuida para que a semeadura passada seja colhida no presente. O grupo do meio distribui as futuras colheitas coletivas. O trabalho do grupo mais elevado não deve ser declarado esotericamente, e apenas Selves 46 recebem algum conhecimento dele. Um outro elo nesta cadeia, de correspondências e conexões caracterizadas pelo número 4, oferecido para consideração, reside no fato de que os 4 departamentos inferiores, que se preocupam com a inteligência e seu desenvolvimento, e as condições de colheita de 4 seres planetários, em sua totalidade mantêm em sua guarda o presente processo evolutivo para o homem como uma mônada. Estes 4 trabalham em estreita cooperação com os 4 guardiões da lei da colheita. Também os senhores divais dos mundos sistêmicos solares 46, 49 são mais intimamente aliados à evolução humana do que os senhores divais dos mundos 43, 45. Uma outra correspondência interessante é encontrada em eventos que estão ainda agora em processo de desenvolvimento e que são descritos da seguinte forma. O 4º mundo atômico do Sistema Solar, 46, é aquele em que os seres coletivos planetários começam a se libertar de sua limitação para sua própria cadeia planetária, planeta, sua própria cadeia planetária. 7 globos, começa a penetrar na teia etérica cósmica. Quando o homem começa em um pequeno sentido a coordenar seu embrionário, invólucro 46 ou, para expressá-lo de outra forma, quando ele desenvolveu o poder de contatar levemente a consciência 46, então ele simultaneamente começa a adquirir a habilidade conscientemente para passar pela teia etérica no mundo físico. Mais tarde, ele pode passar pela teia correspondente no mundo emocional e, finalmente, pela teia etérica do mundo mental em 47.4. Observe que os tipos moleculares de cada mundo sistêmico solar receberam designações análogas às do mundo físico. 48.7 é chamado de sólido, 48.6 líquido, 48.5 gasoso e 48.1.4 etéreo, 47.7 é também chamado de sólido, etc. Quando a mônada passou pela 4ª iniciação, ela funciona no invólucro 46 e deixou permanentemente tanto a primeira tríade quanto o invólucro causal. Então não há nada para prender a mônada aos 3 mundos mais baixos, 47 e 49. Na primeira iniciação, a mônada se liberta temporariamente da primeira tríade, mas lhe resta adquirir plena consciência no envoltório causal, 47.1.3, e
Posteriormente, superar seus 3 tipos de consciência, e fazê-lo a mônada deve ter adquirido consciência ativa nos 2 tipos moleculares mais baixos, 46, 6, 7, de seu crescente invólucro 46. Temos aqui uma correspondência com o trabalho a ser feito pela mônada depois de se tornar um self 46. Depois disso, resta a mônada desenvolver plena consciência nos mundos atômicos 43-45 antes de poder deixar o sistema solar, o que acontece na 7ª iniciação. A mônada passa essa iniciação em algum lugar do sistema solar, na 3ª tríade ou, em sua correspondência cósmica alcançada pelo Sutratma cósmico, no átomo 43 da cadeia atômica. Nosso globo, o 4º da cadeia terrestre, é um dos mais importantes, pois é o globo designado para o domínio do envoltório etérico pela mônada humana, com o objetivo de que tanto a humanidade quanto o ser planetário supera suas limitações, a dominação do invólucro etérico sistêmico solar 4914. Pela mônada humana individual é um exercício preparatório para a dominação posterior do invólucro etérico cósmico 4346. Pelo 2º e 3º selves que compõem o ser coletivo planetário. A solução da vida extenuante e caótica oferecida pelo 4º está no fato de que a teia etérica é penetrada para que a mônada seja liberada e receba um invólucro mais conveniente. O 4º éter, 49.4, ainda está sendo estudado pelo cientista médio e já está um pouco atrelado ao serviço do homem. O 4º tipo molecular emocional, 48.4, é onde o homem médio normalmente funciona. A conquista do 4º tipo de consciência mental, 47.4, é o objetivo atual do esforço de 1/4 da humanidade. No atual 4º são oferecidos as mônadas que são avenidas suficientemente avançadas para deixar o sistema solar e entrar na expansão cósmica. Esses coletivos de mônadas que agora compõem os 4 seres planetários menores, as mônadas do 5º e 6º reinos naturais, superarão sua condição de serem limitados aos seus 49 globos e funcionarão com maior facilidade no mundo emocional cósmico 3642. Nosso regente solar começará a coordenar seu invólucro cósmico essencial 2228 e através do desenvolvimento da consciência cósmica causal 2931, desenvolve gradualmente a consciência cósmica essencial. Pensando sobre essas possibilidades e correspondências, podemos entender um pouco o trabalho a ser feito em conexão com a teia etérica e também as causas daqueles obstáculos que a liberação pretendida pode enfrentar. Posteriormente será discutida a teia etérica e sua condição estática. A esse respeito, 2 fatos devem ser contemplados. Primeiro, que essa condição estática só é assim quando vista do ponto de vista do homem no tempo presente, e é chamada assim apenas para tornar mais claras as mudanças que devem ser efetuadas e os perigos que deve ser compensado. Do ponto de vista do homem, a evolução se move tão lentamente que parece quase estacionária, especialmente no que diz respeito à evolução etérica. Segundo, que estamos nos preocupando apenas com o invólucro etérico físico 4914 e não com suas correspondências nos outros mundos do sistema solar 4814, 4714, etc. Isso ocorre porque nosso sistema solar está nos mundos etéricos físicos cósmicos 4346. O desenvolvimento da consciência mais importante ocorre nesses mundos e, portanto, o invólucro etérico é de primordial importância para nós, éteres cósmicos e sistêmicos. O mais baixo mundo cósmico dos 7 mundos, 43-49, é o mundo físico cósmico. E é o único que o intelecto finito do homem pode de alguma forma compreender. Este mundo físico cósmico é diferenciado em 7 diferentes tipos de matéria, qualidades, tipos de consciência e séries vibracionais. Essas 7 diferenciações são os 7 planos principais, mundos atômicos do nosso sistema solar. COFR 1.9, PHS. Uma vez que os 7 mundos atômicos inferiores são o mundo físico cósmico, essa diferenciação sétupla parece análoga à do mundo físico sistêmico solar, ou seja, 1. Mundo 43 igual o mundo físico cósmico atômico. 2. Mundo 44 igual o mundo físico cósmico mundo subatômico. 3.
Mundo 45 igual o mundo cósmico físico superetérico. 4. Mundo 46 igual o mundo cósmico físico etérico. 5. Mundo 47 igual o mundo cósmico físico gasoso. 6. Mundo 48 igual o mundo cósmico físico líquido. 7. Mundo 49 igual o mundo sólido físico cósmico. Disse que nosso sistema solar é de quarta ordem, ou seja, tem sua localização, seus centros de energia no quarto mundo, portanto, mundo 46, contando, como sempre, de cima para baixo. Este mundo 46 é o ponto de encontro do passado e do futuro, e ele próprio é o presente. É o ponto de encontro, ou mundo de união, para o que é homem e para o que será o super-homem, e liga o passado ao que há de ser. O que se segue trata das correspondências entre o quarto éter cósmico, mundo 46, do nosso sistema solar e o quarto éter, o quarto mundo molecular, não apenas do mundo físico, mas também de outros mundos sistêmicos solares. O quarto mundo molecular mental, 47.4, é aquela esfera onde a mônada passa de um envoltório inferior para um superior, o envoltório causal. No quarto mundo molecular submanifesto, 44.4, a mônada passa de expressar o departamento da segunda tríade para expressar mais o departamento da terceira tríade. No mundo submanifesto superior, 44.1.3, os 3 departamentos superiores da terceira tríade são organizados. No mundo causal, a mônada passa de expressar o departamento da primeira tríade para expressar mais o departamento da segunda tríade. O que é dito aqui diz respeito à escala da mônada individual. Em uma escala planetária, os 4 departamentos menores estão unidos com o terceiro, um departamento maior, no mundo causal, e, em uma escala sistêmica solar, os 4 globos a 49 menores, aqueles 4 dos 7 menores que representam os departamentos 4, 7, trabalham como uma unidade no mundo 45. Mônadas cujas terceiras tríades pertencem ao segundo departamento participam de sínteses que ocorrem em 46.2 e 44.2. As poucas mônadas cujas terceiras tríades pertencem ao primeiro departamento participam de uma síntese que ocorre em 45.1. No mundo causal, as mônadas trabalham divididas em seus 3 grupos sob o Manu, o Bodhisattva e o Mahashohan, respectivamente. No mundo 44 eles trabalham como uma unidade, no mundo 45 eles demonstram um trabalho duplo, e no mundo 46 eles ainda mantêm sua divisão em 3 grupos de acordo com seus seres. O quarto éter contém a chave para o domínio da matéria. A esse respeito, pode-se notar que, no quarto éter físico, o homem começa a coordenar seu envoltório emocional e a escapar em intervalos cada vez mais frequentes do físico para esse envoltório. O homem alcança a continuidade da consciência quando domina os 4 éteres. No quarto éter mental, 47.4, o homem começa a controlar seu envoltório causal e a centrar sua consciência nele até que a centralização esteja completa. Ele funciona então conscientemente no envoltório causal quando domina os éteres mentais causais, 47.1.4. No mundo 46, o quarto éter cósmico. Os seres coletivos das mônadas pertencentes às evoluções humana e deva começam a funcionar e a preparar sua saída dos mundos etéricos cósmicos, 46, 43. Quando esses seres coletivos, em número de 7, dominam os 3 éteres cósmicos inferiores, 46, 44. E as mônadas que compõem esses seres se centram em seus 44 invólucros, eles alcançam seu objetivo. Nesses mundos etéricos cósmicos, 43-46, portanto, o ser sistêmico solar realiza a correspondência com o que seu minúsculo reflexo, o homem, faz no mundo etérico sistêmico, 49-1-4. O ser solar coordena seu envoltório emocional cósmico e alcança a continuidade da consciência quando domina os éteres cósmicos. Assim como o organismo do homem em seus 3 estados de agregação, sólido, líquido e gasoso, não é reconhecido como princípio. O organismo é para seu movimento e consciência totalmente dependente do envoltório etérico, de modo que o envoltório etérico é considerado o princípio físico. Então, no sentido cósmico, o correspondente é verdadeiro para o sistema solar, sólido cósmico, 49, líquido cósmico, 48 e gasoso cósmico. 47, não são considerados um princípio, mas o sistema solar é.
visto como existente apenas no mundo 46 para cima. Os 7 planetas sagrados são compostos de matéria 46 e são envoltórios dos 7 seres planetários, seres coletivos, que funcionam normalmente no mundo 46. Quando o homem adquiriu a consciência 46, elevou sua consciência para unir-se ao ser planetário. Isso ele faz na 4ª iniciação, a iniciação libertadora, assim chamada porque a mônada então se torna um segundo eu. Depois de ter sido um primeiro self, é liberada da necessidade da encarnação e finalmente colheu sua semeadura do reino humano. Na 5ª iniciação, a mônada ascende ao mundo 45 e adquire a consciência 45. Na 6ª iniciação, a mônada adquire consciência 44 e continuidade de função, torna-se independente da periodicidade planetária. As mudanças entre Manvantara e Pralaya. Na 7ª iniciação, a mônada domina toda a matéria dos mundos 43 e 49 do Sistema Solar. É liberada de todo contato com eles e começa a funcionar no mundo emocional cósmico 36 e 42. 2 resultados que foram alcançados no Sistema Solar anterior, a evolução da consciência alcançou além dos mundos 47 e 49. E os 3 tipos moleculares físicos mais baixos, 49, 5, 7, foram coordenados para formar invólucros físicos grosseiros para a vida no mundo físico. Um resultado correspondente foi obtido nas primeiras 3 raças raiz. 2 resultados a serem alcançados no atual Sistema Solar. A expansão da consciência conquistará os mundos 46 e 44, quarto, terceiro e segundo éteres cósmicos, e o invólucro etérico cósmico de cada governante planetário será coordenado. O envoltório etérico como envoltório protetor. Ao infringir a lei, o homem pode prejudicar seu envoltório etérico de modo que ele não mais cumpra suas funções protetoras. Essas funções protetoras são primeiro que a teia etérica atua como um separador entre o invólucro emocional e o organismo, segundo que o invólucro etérico distribui o prana circulando, um processo realizado em 3 estágios. O primeiro estágio é aquele em que o fluido prânico e a radiação solar são recebidos. Circulam 3 vezes ao redor do triângulo e depois são distribuídos por todo o invólucro etérico, vitalizando todos os órgãos físicos grosseiros e conduzindo ao funcionamento automático do subconsciente do organismo. Ao realizar perfeitamente seu objetivo, absorvendo e distribuindo o prana corretamente, o invólucro etérico protege de doenças de todos os tipos. Essa dica é recomendada a todos os médicos. Quando bem compreendida, resultará em uma mudança básica na medicina, de uma base curativa para preventiva. O segundo estágio é aquele em que o fluido prânico começa a se misturar com a energia no centro basal e a conduzir essa energia lentamente para cima, transferindo-a dos 3 centros inferiores, aqueles abaixo do diafragma, para os 4 centros superiores, o coração, garganta, frontal e centros da coroa. Este é um processo longo e lento quando deixado à força da natureza, mas é justamente aqui que, em alguns casos, é permitido acelerar o processo para equipar trabalhadores para o serviço à humanidade laurense. Apenas para preencher vagas que surgem quando superiores são promovidos, cerca de 7 a cada 1000 anos. Este é o objetivo de todo treinamento esotérico. Este ângulo do assunto será abordado com mais detalhes na sessão sobre Kundalini e a contraparte etérica da coluna vertebral. O terceiro estágio é aquele em que o prana, a energia radiante da matéria etérica, se funde cada vez mais perfeitamente com a energia inerente do envoltório etérico. Um dos resultados disso é que o invólucro etérico se torna mais responsivo às influências causais. Isso causa um aumento mais rápido das energias unidas através do canal central tríplice. O processo evolutivo é muito acelerado quando a energia ascendente atinge o centro receptor de prana entre as omoplatas, que é o ponto onde a energia basal tríplice e o prana tríplice se fundem completamente. Isso coincide com a passagem do indivíduo da primeira iniciação planetária, quando a energia também está fixada em um ou outro dos 3 centros superiores, o centro coronário, cardíaco ou laríngeo, qual centro depende se o invólucro causal do homem é do primeiro, segundo ou terceiro departamento. Como resultado dessa fusão de energias, os centros do invólucro etérico são transformados. Sua radiação de energia é intensificada e sua rotação muda de tridimensional para quadridimensional.
Os 3 centros principais da cabeça, o centro alta maior, o centro frontal e o centro coronário, são ativados. E uma circulação de energia começa entre eles semelhante àquela entre os 3 centros receptores de prana. Anteriormente, esses centros da cabeça eram bastante isolados uns dos outros, mas agora estão unidos em um triângulo de energia. Na ativação dos centros da cabeça, a Kundalini fornece aos centros o poder da radiação, enquanto o prana produz o aumento da rotação e outras atividades. Durante o tempo que decorre entre a primeira e a quarta iniciação, correspondendo aos estágios da humanidade, idealidade e unidade, as energias ascendentes purificam gradualmente o tríplice canal central e todo o envoltório etérico, até que toda a matéria obstrutiva seja queimada. À medida que Kundalini e Prana limpam os canais e ativam os centros, as energias do envoltório causal penetram mais eficientemente no envoltório etérico. Em resposta às energias causais penetrantes, o centro coronário do envoltório etérico reemite para as energias do envoltório causal que recebeu de lá. A troca de energias entre os invólucros etérico e causal é intensificada no processo. As energias mentais desenvolvidas pelo indivíduo durante suas encarnações são intensificadas através da própria ativação mental do indivíduo, conhecimento correto, insight correto, entendimento correto, realização correta, de modo que finalmente elas queimam através do invólucro protetor que circunda o centro coronário do invólucro etérico. Isso torna possível ao indivíduo direcionar intencionalmente a Kundalini do mundo mental. Por meio de sua energia mental, o indivíduo combina primeiro prana e Kundalini e, em segundo lugar, combina essas energias etéricas com as energias mentais. O resultado unificado dessas misturas é a destruição, sob a lei, da película protetora mais externa do invólucro etérico. Isso tem como resultado que o indivíduo se torna causalmente consciente em sua consciência física desperta. Também implica a continuidade ininterrupta da consciência causal através de todas as suas encarnações. A queda das energias causais e a ascensão das energias etéricas sob o controle e direção da consciência mental também traz a purificação dos envoltórios emocionais e mentais, para que eles sejam esvaziados de conteúdo impróprio para o desenvolvimento da consciência e se tornem apenas mediadores da ascensão das energias físico-etéricas e o derramamento das energias causais. Os processos descritos acima se completam à medida que as 3 primeiras iniciações são realizadas, após o que, enquanto o homem se prepara para a 4ª iniciação, os obstáculos restantes em seus invólucros etérico, emocional e mental são destruídos. Esses resultados são autoinduzidos pelo próprio homem. O homem deve conscientemente realizar sua própria libertação. Se o homem, pela força de vontade ou por um desenvolvimento unilateral de sua mentalidade e sem as qualidades essenciais necessárias e as habilidades relacionadas a elas, conseguir unir prana e Kundalini e fazê-lo subir pelo canal central, ele fica em perigo de obsessão, insanidade, morte física ou de doença corporal grave. Obsessão significa que o indivíduo, a mônada, foi expulso, total ou parcialmente, de seus 2 corpos físicos, que então foram correspondentemente possuídos por um ser emocional que deseja ter experiências no mundo físico, mas não quer passar pelo árduo processo de encarnação. Uma vez que a energia que sai do centro basal não pode alcançar o centro coronário, mas ao invés disso é virada para trás e para baixo, ela entra no centro sacro e vitaliza-se fortemente. A energia é forçada de volta dessa maneira porque o canal central ainda está entupido. Um perigo adicional reside no fato de que o homem não iniciado não conhece os departamentos de seus invólucros e, portanto, ignora a ordem em que as energias devem atravessar os diferentes centros e quais triângulos devem formar no processo. Inevitavelmente comete erros graves, mesmo que, contrariamente às expectativas, consiga fazer subir a Kundalini. O resultado é que a energia queima seu caminho e assim destrói o tecido. Mesmo na melhor das hipóteses, isso significa que ele atrasa seu desenvolvimento por várias encarnações, pois deve dedicar muito tempo para reparar os ferimentos que causou a si mesmo. Se o indivíduo persistir de vida em tais procedimentos, se negligenciar o desenvolvimento das qualidades e faculdades do segundo self e se concentrar na manipulação da matéria para fins egoístas,
E se continuar isso apesar das sugestões do algoides e as advertências daqueles que observam, ele pode trazer sobre ele dano irremediável. Ao unir prana e kundalini de maneira errada, ele pode conseguir destruir completamente o átomo físico da primeira tríade, Kassim, tornar a primeira tríade como um todo inutilizável. Subsequentemente, a mônada deve adquirir uma nova tríade e assim começar sua evolução a partir do reino mineral novamente. Um atraso que se estima custar à mônada cerca de 30 éons. A morte e o invólucro etérico. Não é o propósito aqui fornecer fatos para verificação pela ciência, ou mesmo apontar o caminho para o próximo passo para os investigadores científicos. Se isso for feito, não é intencional e secundário. O objetivo principal é descrever o desenvolvimento da consciência no sistema solar, aquele envoltório através do qual o regente solar e o tríplice ser solar desenvolvem consciência e vontade. Este desenvolvimento é efetuado através da manifestação periódica, ou manvantara, e obscurecimento, ou pralaya. Manvantara igual período de atividade nos mundos inferiores e passividade nos mundos superiores. Pralaya igual período de atividade nos mundos superiores e passividade nos mundos inferiores, simbolicamente chamado expiração e inspiração, os dias e noites de Brahma. Essa periodicidade do sistema solar é a origem de toda evolução cíclica em escalas menores, como os ciclos de encarnação e desencarnação do homem. O estudo do pralaya, ou a retirada definitiva da mônada do envoltório etérico, será o mesmo se o estudarmos em escala humana, planetária ou sistêmica. O efeito é o mesmo e os resultados são semelhantes. Deve-se acrescentar aqui que, em escala humana, os termos físico grosseiro significam 49, 5, 7 e tetérico 49, 2, 4, enquanto em escala planetária eles se referem às correspondências cósmicas 47, 49 e 44, 46, 43, 46, respectivamente. Quais são as causas desse pralaya, dessa retirada? 5 causas podem ser distinguidas. 1. O desejo cessa. Este deve ser o resultado de toda a evolução. A morte, sob a lei, ocorre quando a meta foi alcançada e o esforço, portanto, cessou. Seja um homem, um ser planetário ou um governante planetário, isso acontece quando o ciclo termina. 2. A frequência adequada é alcançada. Pela desaceleração e cessação gradual do ritmo cíclico, a nota ou a frequência é aperfeiçoada e o trabalho realizado. Esta frequência entra em síntese com outras vibrações e então provoca a completa desintegração das formas. O movimento é caracterizado por 3 qualidades: inércia, mobilidade, ritmo. Essas qualificações devem ser entendidas em um sentido relativo. Em 47, 49, por exemplo, 47 representa ritmo, 48 representa mobilidade e 49 representa inércia. Enquanto em 45, 47, 45 representa ritmo, 46 representa mobilidade e 47 representa inércia. Essas 3 qualidades são experimentadas exatamente na sequência indicada. Assim, há primeiro um período de atividade lenta, seguido por um de movimento extremo, e por último um período de ritmo e estabilização. O período intermediário é caracterizado pela busca da frequência expediente, nota, e, portanto, no início, pelo caos, pela experiência, depois pela experiência e compreensão. No terceiro e último período, o equilíbrio entre os opostos é alcançado, e o equilíbrio precede o inevitável pralaya. 3. Pela separação do físico grosseiro do etérico e a desintegração do invólucro etérico. Isso tem 3 efeitos. Primeiro, a vida, mônada ou grupo de mônadas que usavam a forma física, tanto físico como etérico, e que o controlava através do átomo da tríade física é retirado para um invólucro superior ou um mundo superior. Para a mônada humana, este é o invólucro causal. Para o ser planetário, este é o mundo 44, e para o regente planetário, este é o mundo 43. Os mundos atômicos 44 e 43 são destinados. Todos estes marcam os pontos onde a mônada ou mônadas entram em pralaya. Uma condição é pralaya, um período de passividade, sempre quando vista de baixo. Visto de cima, é um período de atividade, A-B, subjetivo. HTL, subjetivo igual invisível para o inferior, não aquele que não é, mas simplesmente o que é esotérico. Segundo,
Quando o envoltório etérico de um homem, um ser planetário ou um ser solar se rompe, ele perde sua polaridade em relação às suas mônadas residentes, que podem então deixá-lo. Não pode mais atraí-los, a lei da atração deixa de controlá-los, e a mônada, no caso do homem, ou mônadas, no caso de seres coletivos, podem partir. O ciclo se encerra, a experiência foi feita, o objetivo da encarnação foi alcançado, não resta mais nada a desejar e as mônadas voltam sua atenção para outra direção. O invólucro físico, físico sistêmico, 49, 2, 7, no homem, físico cósmico, 44, 49 e 43, 49. Nos seres planetários e nos seres solares, respectivamente, deixam de existir. Terceiro, isso leva finalmente à desintegração do invólucro etérico em átomos. A síntese das energias do primeiro e do segundo departamento fez a forma, e essa síntese agora é retirada. A matéria persiste, mas a forma, o invólucro, não persiste mais. O trabalho do segundo departamento termina e a encarnação da mônada é concluída. Mas mesmo que o invólucro pereça, as qualidades e faculdades adquiridas da matéria persistem. Ao final de cada período de manifestação, a matéria adquiriu, através da experiência, consciência e capacidade de atividade adicionais. Antes que o atual sistema solar se manifestasse, a matéria destinada a compô-lo fazia parte de um sistema solar anterior e adquiriu nele a capacidade vibratória do terceiro departamento, inteligência ativa. A presente manifestação sistêmica solar tem por objetivo a adição da capacidade vibratória do segundo departamento, amor-sabedoria. Isso implica que no final da manifestação, a matéria que compõe o sistema solar vibrará em outra frequência do que no primeiro amanhecer da manifestação. A analogia vale para o globo 49 e para o homem. A correspondência no homem está no fato de que cada encarnação, idealmente, implica que o homem assuma um corpo físico um pouco mais evoluído, mais refinado, com maior capacidade vibratória. 4. Pela transmutação do violeta em azul. Esta expressão simbólica não é elucidada, mas é deixada para aqueles estudantes esotéricos cuja colheita permite e cuja intuição basta para a compreensão. 5. Pela retirada da mônada ou mônadas, a forma deve se dissipar gradualmente. A ação reflexa aqui é interessante notar, pois os maiores construtores e divais que são os agentes ativos durante a manifestação e que mantêm os envoltórios em forma coerente, guiando e circulando as emanações prânicas, também perdem sua atração pela matéria do envoltório e voltam sua atenção para outro lugar ao que o invólucro se desintegra. O objetivo de cada encarnação, seja de um homem, de um ser planetário ou de um ser solar, deve ser a realização de um propósito definido das mônadas em questão. Este propósito é o desenvolvimento de um envoltório mais adequado para a expressão da consciência e da vontade. Quando esse propósito é alcançado, a mônada desvia sua atenção e o invólucro se desintegra. Este é o princípio fundamental, mas nem sempre é o caso em todas as vidas humanas, nem mesmo em cada ciclo planetário. O fracasso da cadeia lunar é um exemplo deste último. Quando este princípio for universalmente reconhecido, como será quando a inteligência da raça estiver suficientemente desenvolvida? Então a evolução prosseguirá com certeza e os fracassos serão menos numerosos. Kundalini e a contraparte etérica da coluna. Introdução. Kundalini e a contraparte etérica da coluna serão discutidas muito brevemente, pois o assunto é necessariamente perigoso. Assim, não se trata da espinha orgânica e da medula espinhal, mas do canal etérico que é, apenas parcialmente, a contraparte da estrutura orgânica. Este assunto inclui o canal etérico, a energia que passa por ele, a união desta energia com a energia que emana de um centro entre as omoplatas, a ascensão unida das duas energias na cabeça, sua união com as energias causal e mental, que vitalizam os três centros principais da cabeça. Kundalini e os três triângulos. A energia que vitaliza a força trina na cabeça é a correspondência mais elevada com o triângulo do prana, no meio do corpo, e sua contraparte inferior na base da coluna. Assim, existem três centros principais na cabeça, a saber, o centro coronário com a glândula pineal como sua contraparte orgânica, o centro frontal com o corpo pituitário e o centro alta maior, três centros no meio do corpo correspondentes aos três superiores, a saber, o centro entre as escápulas, o centro acima do diafragma e o centro esplênico com o baço,
3 centros na parte inferior do corpo, ou seja, o centro na base da coluna e o centro sacral com as 2 glândulas sexuais no macho e na fêmea. Não é a intenção aqui enfatizar o lado sexual deste assunto. Os órgãos sexuais são órgãos aos quais o esotérico não deve dirigir sua atenção e, portanto, não serão discutidos em detalhes. Deve-se apenas salientar que é transferindo a energia do centro basal e voltando a atenção para os 2 triângulos superiores que o homem alcança a emancipação. Kundalini é primeiro unido com prana no centro situado entre as omoplatas. Sendo assim misturados, Kundalini e prana então sobem para a cabeça, onde se unem com a energia mental que vitaliza os 3 centros principais da cabeça. Quando Kundalini e prana estão unidos com a energia mental, o resultado é que todo o invólucro etérico fica enormemente vitalizado. Este é o segredo do imenso poder de permanência dos grandes pensadores e trabalhadores da raça. Os centros coronário, frontal, laríngeo e cardíaco, em particular, são vitalizados. Esses 4 centros superiores formam então um campo de energia particular que tem um efeito atrativo sobre as energias da terceira tríade. As energias que fluem da terceira tríade ativam o centro da coroa em particular. Quando o centro coronário é vitalizado, todos os outros centros também são estimulados. A fusão de Kundalini e prana é feita automática e naturalmente através da lenta evolução no reino humano e é a causa da saúde que o homem normalmente deve desfrutar-se. Vive de forma limpa e tem seu pensamento e sentimento voltados para coisas mais elevadas. Se as energias devem subir ainda mais no canal central, isso deve ser o resultado do trabalho ativo do homem para o desenvolvimento de sua própria consciência. Quando o indivíduo dessa maneira consegue elevar ainda mais as energias fundidas do prana e da Kundalini, de modo que atingem o centro laríngeo, elas se unem às energias mentais irradiadas por esse centro. As energias mentais do centro laríngeo formam um triângulo com as energias dos centros frontal e coronário. Mais tarde, quando as energias unidas forem elevadas à cabeça, elas primeiro entram no centro na base do crânio, muitas vezes chamado de centro alta maior, de onde circulam no triângulo de energia que esse centro forma com a coroa e centros frontais. Não há conexão natural entre o canal central e o centro alta major, e para fazer as energias passarem para esse centro o indivíduo deve preencher a lacuna construindo um canal temporário na matéria etérica. Este canal é uma contrapartida etérica da chamada ponte arco-íris, que ele constrói na matéria causal entre o invólucro causal, 47.3, e o átomo mental da segunda tríade, 47.1. Este trabalho não é feito por manipulação intencional dos tipos de matéria em questão. Não é feito por meio do aspecto matéria, mas apenas usando o aspecto consciência, muito involuntariamente. À medida que o indivíduo ativa sua consciência desperta e a tem cada vez mais centrada em tipos de consciência mental e causal superior, mais e mais frequentemente é autoconsciente nesses tipos, pensa mais sinteticamente, de uma maneira de levantamento, resumindo, em cada vez melhor acordo com a realidade. É um requisito indispensável que ele também aplique seu conhecimento e habilidade em atividade de serviço e trabalho para a humanidade. Os egoístas, que estão principalmente ocupados com seu próprio desenvolvimento, não são capazes de atrair as energias de unidade de 46 que são necessárias para a ascensão. Quando a lacuna entre o canal central e o centro alta maior é completamente preenchida, o envoltório etérico torna-se coordenado com o envoltório mental e as energias desses 2 envoltórios se unem. Nesse processo, conclui-se o desenvolvimento do primeiro self e o homem entra no estágio causal. Devemos sempre ter em mente que as energias que emanam do centro basal e do triângulo prânico são energias materiais, que não têm efeito sobre os tipos superiores de consciência. Eles se preocupam apenas com a matéria de que são feitos os centros. Se a mônada deve controlar esses centros intencionalmente, deve sempre fazê-lo através da consciência causal. Isso só pode ser feito no devido curso da evolução, quando os centros não apenas do envoltório etérico, mas também dos envoltórios superiores foram suficientemente energizados por suas próprias energias inerentes e foram refinados. Este procedimento de refinamento foi chamado purificação nas antigas ordens de conhecimento. Assim, as energias dos centros do invólucro devem atingir o nível mais alto de seu próprio desenvolvimento antes que possam ser unidas com as energias descendo de cima,
aquelas da terceira tríade. O despertar da Kundalini. A humanidade atual conseguiu elevar a energia em um dos 3 canais. Na maioria, pelo menos 2/3 da energia do centro basal vão para o centro sacral. Se a energia Kundalini Prana fundida deve ser completamente unida com a energia mental, ela deve ser capaz de subir desobstruída pelo menos 2 dos 3 canais. Somente quando pode subir desobstruída em todos os 3 na ordem correta do indivíduo, é que a energia do centro basal, Kundalini, também chamada de mentalidade ideal por HTL, é totalmente ativada e pode perfurar o filme atômico físico. Quando isso acontece, todos os 3 canais se tornam um. O fato de as energias subirem do centro basal para o centro coronário na ordem correta significa que, nesse processo, elas percorrem os centros mais importantes do invólucro etérico em padrões geométricos definidos. Cada um desses padrões compreende 3 centros e forma um chamado triângulo de energia. É importante, além disso, que as energias percorram os centros do triângulo na ordem correta, que é determinada pelo departamento raio ao qual o indivíduo pertence. Somente quando o self causal tiver adquirido algum grau de consciência essencial, 4657, e, usando as energias de unidade dessa consciência, e controlando o envoltório causal, que então, por sua vez, controla os envoltórios da encarnação, poderão Kundalini e o Prana serem misturados com energias mentais e causais sem pôr em perigo o indivíduo. Do ponto de vista energético, a liberação do homem significa que a energia da base centro é transferido para os centros superiores. O texto acima constitui a seção 2 do livro Cosmic Intelligence and Its Manifestation in the Solar System, in the Planets and Men, paráfrase ilozoica, pitagórica, de Lars Adelskog, comentário sobre um tratado sobre fogo cósmico de Alicia Bailey e D.K.